Saudações, estamos na noite de 8 de janeiro de 2023. Gostaria muito de fazer uma transmissão ao vivo, mas as condições de conexão aqui não tornam isso possível. Eu acabei de subir o vídeo número 500 deste canal, que é um vídeo comemorativo, e eu gostaria de ter mais tempo antes de publicar um material mais temático, mas infelizmente os eventos de hoje me obrigam a fazer uma produção precária aqui mesmo. Nem é um lugar ideal aqui, mas o fato é que os eventos de hoje vieram a apresentar uma série de fatos e desdobramentos que, em grande parte, previsíveis, mas que ainda assim surpreendem em alguns elementos, dado não apenas o grau surpreendente de omissão de poderes estabelecidos que, com todos os avisos dados, deixaram acontecer, quanto também pelo grau inacreditavelmente abjeto de bolsonaristas que conseguiram descer ainda mais baixo, não só na defesa desses atos em si, mas tentando tirar o corpo fora desses eventos que foram protagonizados hoje. Mas antes disso, dizem que uma forma muito curiosa de ser livre é ser imprevisível. Então eu vou tentar subverter algumas expectativas aqui e dizer que, no primeiro lugar, há algo de admirável nessas atitudes, até porque eu me lembro que eu fiquei bastante admirado com os eventos da invasão do Capitólio. Na verdade, eu gostei daqueles fatos, porque tudo que perturbe a ordem dos Estados Unidos eu gosto, mas que, e nesse caso aqui também, algo, por mais deprimente, por mais deplorável que sejam as motivações que impulsionam essas criaturas, o ímpeto pela ação, a disposição para agir, é algo que, infelizmente, parece bastante perdido naqueles grupos que deveriam estar encarregados da defesa dos interesses da população. Infelizmente, não vemos a esquerda tradicional, aquela que defende os direitos econômicos dos trabalhadores, principalmente. Infelizmente, não temos visto a mobilização e o ímpeto que nós estamos vendo agora nos bolsonaristas, que chegaram a ponto de anunciar, ainda desde ontem e anteontem, que iriam fazer uma investida, uma ação contra os prédios dos poderes estabelecidos, e que esse tipo de disposição, se estivesse presente nos setores à esquerda, nos sindicatos, na defesa dos direitos dos trabalhadores, se eles estivessem presentes lá, talvez a gente tivesse evitado alguns desses crimes grotescos que foram praticados pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro. Não no sentido de promover ações para fazer uma revolução, mas no sentido de ameaçar determinados poderes instituídos, de que você não pode massacrar os trabalhadores, os direitos dos cidadãos, arrancar o que eles têm e promover políticas canalhas e praticamente assassinas impunemente. Mas, infelizmente, hoje quem tem o ímpeto de um movimento de massas quase revolucionário é justamente aqueles que estão associados na defesa desses mesmos ataques. Isso é uma tragédia inominável. Eu fico imaginando se tivesse pelo menos um ímpeto francês, né? Na França, por mais que a gente considere um país assim de primeiro mundo, um país aburguesado, o pessoal fala muito mal dos franceses, mas o fato é que lá, não importa quem seja, até se o Macron pensa muito antes de fazer uma trairagem com direitos trabalhistas ou direitos previdenciários. Quando você tenta fazer qualquer coisa dessa na França, o pau quebra de um jeito feio. E nem é manifestação pacífica porcaria nenhuma, não. Manifestação para combater os desmandos de um poder estabelecido tem que ser violentas, necessariamente. Desgraçadamente, o problema que nós temos aqui é que o que tem de louvável na atitude, na coragem, na disposição, tem absolutamente deprimente nas motivações que estão por trás. Se o pensamento sem ação é inerte, a ação sem pensamento é desastrosa. Está aí o exemplo. Infelizmente, temos pessoas que estão dispostas a correr riscos, estão dispostas a usar a força, a tomar ações drásticas em defesa do quê? Em defesa de um sociopata responsável por no mínimo 300, 400 mil mortes a mais do que seriam necessários no nosso enfrentamento da pandemia, para defender um canalha e uma tradição, uma legião de canalhas que compactuaram ou agiram diretamente contra direitos trabalhistas, direitos previdenciários e uma série de medidas que foram, nesses últimos 7 anos praticamente,
foram sistematicamente destruindo tudo que se construiu nos países ao longo de décadas, em termos de direção de um bem-estar social, em direção de uma garantia, uma seguridade social. Um ataque neoliberal devastador, arrasando a economia do país, e é para isso, para este governo da gasolina que chegou a quase a R$8, do gás de cozinha que chegou a quase R$100, um achatamento inédito do salário mínimo, um aumento explosivo da cesta básica, uma piora generalizada das condições de vida, o retorno do Brasil ao mapa da fome. É para esses canalhas que esta corja está se movendo para tomar uma ação, enquanto, lastimavelmente, os setores à esquerda que deveriam estar comprometidos com a defesa dos direitos trabalhistas estão neutralizados, ou quando se movem são por pautas absolutamente grotescas. Vamos relembrar, o último movimento, a última manifestação respeitável que esse país teve foi contra o pior aspecto de todo o processo golpista, que foi a votação do PEC do teto. Essa PEC absolutamente grotesca, um negócio inenarrável, tem mais de um vídeo sobre isso, tem um texto sobre esse assunto. Essa PEC é absolutamente indefensável, ela é uma insanidade, e, no entanto, ela foi aprovada pelo Congresso mais corrupto da história. Seu Jair Bolsonaro votou a favor dela, lembre-se de passagem, e a única coisa que ela é útil é para nos fornecer o critério definitivo de quem merece seu voto. O sujeito não votou contra essa PEC, não merece respeito. Nem a abstenção é defensável. O sujeito que cooperou com esta PEC destrutiva, ou é um candestíssimo canalha, ou um imbecil que não deveria estar no parlamento. Então, dito isso, a manifestação que teve contra essa PEC foi louvável. O pessoal foi em frente, começou a promover uma concentração ali, só que, na realidade, não deu nem para saber qual que era o grau de disposição deles para o combate, porque eles não precisaram tomar a iniciativa do combate. Não, a cavalaria da polícia, que estava todinha disposta ali, atacou antes da manifestação sequer começar, com a ordem explícita, aberta, os policiais declarando isso em frente das câmeras, que a ordem era atacar primeiro, para não deixar eles nem chegar perto, e passaram por cima até de parlamentar que estava lá, tentando apaziguar as coisas. Por quê? Porque quando o poder é estabelecido, o poder real, que é o poder financeiro, plutocrático, por trás desses capachos do Congresso, quando o interesse dele está valendo, aí, meu amigo, a violência é imediata. O Estado toma a iniciativa de atacar a população sem pensar duas vezes, sem piscar. Absolutamente inverso ao que nós vimos aí hoje. Mas essa da PEC, que foi uma guerra campal, eu não estive no dia principal, mas nos desdobramentos eu estive presente. Eu tenho até um vídeo onde eu me envolvi na manifestação, filmando a manifestação lá dentro, tomando gás lacrimogêneo na cara. Mas essa foi a última manifestação legítima. De lá para cá, houve uma neutralização, uma timidez total. E não teve grande reação para mais nada que veio depois, por mais destrutivas, lesivas e criminosas que fossem as políticas de um governo que assumiu após um golpe parlamentar, dentro de um processo golpista, com o objetivo claro de devastar o país e colocá-lo de joelhos perante o interesse financeiro, o interesse do mercado. Se tiver um povo mobilizado decente, quando ele ouve falar nesse tal de mercado, a única coisa que ele deveria dizer, então traz esse desgraçado de mercado que eu quero encher de porrada. De lá para cá, nós tivemos uma pandemia, e enquanto a corja bolsonarista estava na rua, fazendo quebra-pau, ninguém se mobilizou. A não ser, claro, quando foi para fazer uma manifestação idiota, porque mataram um negro nos Estados Unidos, e aí saíram na rua com Black Lives Matter. É genial o processo de manipulação de massas que está instituído neste mundo desde pelo menos 2013, quando iniciou, foi a festa de inauguração do processo golpista, com as jornadas de julho. Até hoje as maiores manifestações, provavelmente, da história, e ninguém sabia o que estava fazendo, ninguém não tinha pauta. Um caos generalizado sem nenhum sentido. E naquele momento eu pensei, tem uma coisa muito errada por trás disso, que eu só fui entender muito mais tarde, e ainda assim estou aquém de entender os detalhes e as sutilezas desse mecanismo de manipulação que teve como objetivo de desestabilizar o país e que se promoveu o mundo afora, inclusive no Euromaidan, na Ucrânia. E de lá para cá,
ficamos severamente baqueados na capacidade de mobilização da população brasileira, com exceção, essa breve exceção dessa manifestação contra a votação da PEC do teto, que foi em 2016. E hoje, quem tomou a prerrogativa das ruas é o bolsonarismo. Essa demência desmedida que não tem... Já percebeu que o bolsonarismo não tem pauta? Ele não tem uma coisa assim clara, não tem uma reivindicação, por exemplo. Queremos que baixe o preço de tal coisa, queremos que aprove lei tal, queremos que acabe tal coisa. Não, eles simplesmente querem tirar o poder estabelecido para colocar um covarde que já fugiu com o rabinho entre as pernas, porque nenhuma decência ele tem, e ainda assim tem desgraçado hoje, entrou lá no Congresso e arrebentou levantando a foto do miserável, do covarde, que não vai fazer nada a favor deles. Por um delírio, uma ilusão. E para quê? Para restabelecer um governo que só ferrou com a economia de um jeito inédito. E tem que ser louco, tem que ser bolsonarista mesmo, que é sinônimo de idiota, retardado, cretino, para não compreender o grau de estrago que esse sujeito fez no país. Mas a questão que tem que ver agora é, e agora, né? O que vai acontecer? Bom, isso também, a única boa notícia disso tudo é que se for para seguir os passos do processo norte-americano, então a gente pode esperar um enfraquecimento generalizado dos movimentos daqui para frente. Um bocado de gente já foi presa, não pela polícia militar, nem pela polícia civil, mas, veja só, já estou falando aqui de umas 200, 300 presos aí, e ainda é pouco, mas isso não muda o fato de que esses manifestantes foram pacificamente escoltados pela polícia e invadiram tudo e fizeram esse estrago todo praticamente sem resistência. Nós vimos os vídeos estão aí, tinha lá uma polícia, tinha lá uma resistência, mas é a primeira vez que eu vejo cavalaria apanhando. Nunca tinha visto isso na minha vida. Policial sendo derrubado de cavalo, porque tinha muito pouco, né? Não tinha lá um efetivo montado que nem teve na manifestação da PEC do teto. Ou muitas outras manifestações também para reivindicar direitos de trabalhadores. E porque foi anunciado isso, porque anunciado abertamente. E que providências as forças de segurança tomaram, que já não tinham tomado nos eventos lá do dia da posse, do tempo de posse do Lula, da diplomação. E que providências seu Ibanez tomou? Bom, vamos lá. Anderson Torres, que é o secretário de Segurança do DF, que foi um cupincha do bolsonarismo, conivente com todos os crimes do governo, e que foi colocado de volta pelo Ibanez nessa Secretaria de Segurança. E o Ibanez que é um grandessíssimo canalha desgraçado também. Bom, pelo menos já expediram um mandado de prisão contra o miserável, mas o Ibanez é culpado disso. O governador do DF, que é um canalha, e eu já disse isso várias vezes em público, tenho orgulho de ter dito isso em público, esse sujeito tem que ser impeachmentado e preso, porque ele é responsável por isso, e não adianta pedir desculpa, porque tinha todas as informações necessárias para, no mínimo, ter preparado uma estrutura de defesa que não foi feito. A única coisa que poderia alegar, e que mesmo assim seria uma desculpa esfarrapada, mas pelo menos um pouquinho melhor do que ele deu, é que de fato havia uma expectativa de que esses eventos ocorreriam amanhã e não hoje. Mas mesmo assim, não é válido. O fato é que seu Ibanez é conivente, é responsável, ele toda a corja bolsonarista, porque são bolsonaristas, essas forças de segurança estão locadas aí, muito policial militar foi conivente, cooperou. Claro, outros não, outros resistiram, mas não tinha quantidade suficiente para resistir, mas eu te juro que eu nunca tinha visto forças de choque com escudo, com bala de borracha, olhando o quebra-pau acontecer sem reagir. Isso é inédito. Teve alguma reação aqui ou ali? Teve, mas não, os manifestantes não foram expulsos pela polícia. Depois que fizeram um quebra-pau, um caos desgraçado, eles se cansaram e foram se retirando aos poucos. E aí que veio o efetivo, e aí que começou a repressão, quando a maioria deles já tinha dispersado. Não houve uma movimentação da polícia em peso, reprimindo a manifestação toda. Não teve. A repressão veio depois que a maior parte tinha se dispersado, e aí sim foi pegando alguns lá, pegaram os que sobraram e prenderam. Beleza. Mas foi absolutamente patética, vergonhosa, grotesca a atuação da polícia militar e do seu comando em geral em Brasília. Foi verdadeiramente triste. Isso é o mínimo que o Ibanez tinha que fazer para ter um pingo de tentativa de recuperar a decência era
renunciar ao cargo e se submeter à justiça, o mínimo. Mas o que nós temos que saber é o que vai acontecer daqui para frente, com essa intervenção federal. Eu não tenho muitas boas expectativas com a intervenção federal. Tivemos uma intervenção federal no Rio de Janeiro e grande merda. Nem a taxa de criminalidade baixou direito. Mas a responsabilização, a bola que o bicho vai pegar, vai prender gente pra caramba. É isso que eu quero saber. Além de Ibanez e seu Anderson Torres, Augusto Aras vai ser responsabilizado? Esse verme desgraçado que deu suporte a todas as atrocidades e crimes de Bolsonaro, não importa quantas vezes tem sido denunciado, e este canalha não fez absolutamente nada. Augusto Aras tinha que ser preso. Esse prevaricador geral da República, esse sujeito não vale nada, ele é desprezível. E o pior, quando um cidadão cobrou ele oralmente, quando ele estava passeando em Paris, sabe o que o desgraçado fez? O desgraçado moveu as forças de segurança para perseguir esse cidadão, dizendo que ele é uma ameaça à segurança nacional. E o desgraçado não fez absolutamente nada contra os piores crimes já cometidos pelo governo. Mas quero saber, Augusto Aras vai ser punido? Valdemar da Costa Neto vai ser punido, além da multa que o seu partido já recebeu? Porque o canalha acabou de dizer que essas manifestações não representam nem o partido dele e nem o ex-presidente Bolsonaro. O desgraçado disse que esses movimentos não representam o Bolsonaro. Ele disse isso. Vai ser punido esse desgraçado? Um tal de Carlos Jordi, um político desprezível desse, o canalha, depois de terem anunciado a intervenção federal, foi xingar o Lula no Twitter, porque ele associou esses eventos a Bolsonaro. E esse desgraçado está lá repercutindo essas patifarias de que o quebra-pau foi criado por infiltrados de esquerda para desencaminhar os eventos. Uma coisa que tem sido replicado por policiais por aí, viu? Por membros da PM, que chegam ao ponto de dizer que são eles os responsáveis por isso. Que as manifestações seriam pacíficas, mas os infiltrados de esquerda entraram lá e bagunçaram tudo. É até tão canalha que nem merece respeitar. A gente tem que parar com de dar moral para os sujeitos desse nível, desse Carlos Jordi, e fingir que esse indivíduo está aberto ao diálogo. Não, esse indivíduo tem que ser xingado, tem que ser denunciado. Às vezes tem que perder o mandato, depois de uma situação dessa. Até o Sérgio Moro é um pouco mais sutil, apesar de ser um canalha desprezível, o Sérgio Moro, quase que instantaneamente antes dos eventos começarem, tinha publicado um tweet criticando o presidente Lula porque estava falando em repressão. E aí acontece que parece que tem propósito. Aí agora está lá, não, esses protestos são violentos, esses protestos não podem ser tolerados. Um dos responsáveis por essa canalice toda, esses sujeitos vão ser responsabilizados? O tal do Sargento Rodrigues, é deputado Sargento Rodrigues, que estava lá apoiando os processos, participando dos processos, vai perder o mandato? O tal do capitão Vilmar Fortuna, da Marinha, que estava lá apoiando os processos dos protestos, que já fez parte até do governo, ele vai ser punido? É que eu pergunto. O almirante Garnier, aquele que se recusou a prestar continência para o comandante em chefe das Forças Armadas novo, vai ser punido? E a corja dos militares vai ter a cara de pau de dizer que aquele acampamento lá no QG é de manifestação pacífica e democrática? Será que vão ter cara de pau de dizer que não tinha ninguém deles nessa manifestação aqui, assim como já foi provado que tinha naquelas manifestações lá do dia da diplomação do Lula? Vão continuar tendo essa cara de pau de não fazer nada, mesmo quando as residências deles quase foram invadidas por bolsonaristas, as residências dos generais. Eles tentaram invadir lá, só porque a polícia, o exército barrou. Eles vão continuar permitindo aquele acampamento lá, impedindo a polícia do Distrito Federal de tentar remover aquilo de lá? Eu não me surpreenderia nem um pouco se, sim, continuassem coniventes. E essa intervenção federal, por que não acionou as Forças Armadas? Que até agora não falou em acionar as Forças Armadas, não. Mas por quê? Que provavelmente devem ter percebido que não terão apoio das Forças Armadas, não. Eles não têm coragem de dar o golpe, são covardes, são incompetentes, são canalhas,
Mas eles podem muito bem se omitir e fingir que não estão vendo nada. Como já fez o novo ministro da Defesa, né? Ao simplesmente apoiar, ser cupincha do canário do Pazuello, se negando a remover o sigilo de 100 anos do processo do Pazuello, um dos responsáveis pelo genocídio de Manaus, que participou daquele ato golpista lá, já fora até do cargo, como oficial da ativa, e todo mundo dizendo que o sujeito tinha que ser punido, até o Mourão disse que tinha que ser punido, e o desgraçado não foi punido e tacaram o sigilo de 100 anos em cima do processo. E agora me diz, essas forças armadas, esses altos oficiais generais vão ser punidos? Porque, na minha opinião sincera, tinha que remover todos eles, tirar todos os 14, 15 oficiais generais, talvez deixar lá uns 3, 4 que não sejam bolsonaristas. Isso é o mínimo que tinha que fazer, porque a gente vai continuar com uma possibilidade de insurreição nas mãos. E mais, a corja da mídia vai ser punida. Rodrigo Constantino, que está defendendo a manifestação lá nos Estados Unidos, Guilherme Fiuza, o tal do Paulo Figueiredo, literalmente filhote da ditadura, porque ele é neto do João Batista de Oliveira Figueiredo, foi o 5º presidente general da ditadura. Todos eles defendendo essas manifestações aí. Todos eles passaram o tempo todo fomentando a ideia de que as eleições são fraudadas, assim como fez o Valdemar do Costa Neto e o seu PL ao dar entrada num processo na Justiça Eleitoral, questionando o resultado das urnas. E acho que isso não tem nada a ver com os eventos que estão acontecendo aí, sendo que o grito primordial de todos esses manifestantes bolsonaristas é que a eleição foi fraudada. Então, qualquer um que corrobore a hipótese de fraude é cúmplice desse movimento. E esses canalhas da Jovem Pan continuam fazendo isso. Adriles Jorge vai ser punido, Constantino, Fiuza, Paulo Figueiredo, o tal do coronel, lá que nem sei o nome do desgraçado da Jovem Pan, que essa semana mesmo eu vi, alguns dias atrás, o desgraçado dizendo que essas manifestações que os bolsonaristas estão fazendo é a mesma coisa que todo mundo sempre fez, mas que só porque é bolsonarista estão perseguindo. Puta que pariu. A Jovem Pan continua a mesma desgraça tudo. Deu uma maneirada, sim, claro, né, porque é para não perder anunciante, mas continua sendo um antro de golpista falando merda o tempo todo. Você acha que a mídia participando, fomentando isso, não tem responsabilidade? Fiz até uma colinha aqui com os nomes que eu pretendia citar aqui, mas são basicamente esses, tem outros que eu não estou lembrado agora. O fato é que nós temos essa situação aí, não, isso não vai resultar no golpe de Estado de forma nenhuma, isso não vai afetar, eu acho até que, num primeiro momento, isso aumenta a coesão em torno do governo, acho que o governo até fica mais forte com isso, até porque decretou uma intervenção federal, mas num sentido, né, num sentido mais direto. Em paralelo, fica essa mensagem desagradável, né, porque vamos ver como vão se desenrolar os fatos posteriormente, mas continuo extremamente desconfiado que as Forças Armadas continuarão coniventes com essa cachorrada toda, pedindo perdão aos cachorros. E continuo achando que vai ter... A Globo resolveu entrar de pé firme contra o processo. Então lá está sendo exemplar nas críticas contra os movimentos antidemocráticos, que tá beleza. A mim, nada que a Globo faça vai redimi-la de ser uma das organizações mais sórdidas e criminosas da história do Brasil. O país nunca vai para frente, nunca vai se libertar enquanto a desgraçada da Globo estiver existindo. Mas, neste momento, ela está tendo a lucidez de não apoiar, ou não se omitir, perante um movimento completamente louco. Porque a Globo, eles são canalhas, mas eles são doidos. Então, eles têm essa vantagem. Mas esses outros órgãos aí, eu notei um silêncio muito estranho nos outros órgãos de mídia, que hoje eu resolvi pegar a TV e olhar a TV aberta, que normalmente eu não faço. Nada no SBT, nada na Record, nada na Band. Só a Globo, que interrompeu a programação normal para colocar ao vivo a Globo News, que é um fato até bastante impressionante, né? Talvez esteja tentando se redimir, né? Com medo de que o PT cumpra a promessa de promover a regulação da mídia. Regulação da mídia que já deve ter sido feita há muito tempo, e que o bolsonarismo, claro, jamais faria, apesar de falar em globalista, dizem, mas eles são contra a regulação da mídia, claro. Porque é tudo da boca para fora. Mas como é que vai ser daqui para frente? Curiosamente, estou até hoje meio que caracterizado como bolsonaro, estou com camisa amarela, estou com uma calça camuflada aqui, sabe? Mas
E, para ser sincero, eu não me surpreendi tanto com a disposição, mas o que eu fiquei impressionado é com a incapacidade do governo do DF e da Polícia Militar de ter previsto isso e conseguido conter a manifestação. Isso foi verdadeiramente surpreendente. E sim, também continuo impressionado com a disfarçatez de grande parte da corja bolsonarista. Acho que a maioria está calada. O próprio Bolsonaro não se pronunciou até agora. Até onde eu vi, também os filhos dele não se pronunciaram. Acho que estão ficando safos. E muitos desses canais de plantão aí. Até porque muitos tiveram suas redes sociais caçadas, né? Mas tem patife, sim, nesse exato momento nas redes sociais, ou defendendo as manifestações, ou, só pior, dizendo que a manifestação não tem nada a ver com o Bolsonaro. Meu Deus do céu, bicho. Bom, de boa notícia, o fato de que grande parte disso eu consegui prever acertadamente. Um dos vídeos que está restrito para membros, que é o da live surpresa aleatória, eu faço algumas previsões lá que, infelizmente, se realizaram um pouco fora do tempo que eu previa, mas acabaram se concretizando. Inclusive, eu previ que haveria balbúrdias similares àquilo que teve no Capitólio americano, possivelmente piores. Até agora não foi pior, porque pelo menos não morreu ninguém, então nesse sentido não foi, mas em termos de abrangência de destruição já foi pior. Sendo que nos Estados Unidos pelo menos não teve conivência com as forças, aparentemente, né, com as forças de segurança, que não foi um treco tão anunciado, tão previsível quanto foi essa aqui. E daqui para frente vamos ver como é que vai ser a situação, né? Mas sim, dando a infinitésima prova redundante do grau de loucura e insanidade do bolsonarismo, e eu já falei também uma previsão que espero que se realize, que um dia bolsonarismo vai ser um motivo de vergonha muito pior do que foi ter apoiado a ditadura militar, isso vai ser no futuro. Gostaria até que um dia chegasse ao nível de ser criminalizado, porque a quantidade de atrocidade que essa porcaria está protagonizando é impressionante. Já matou gente sim, não hoje, mas em outras ocasiões aí que eu não vou recapitular agora. E o grau de perfídia dos canais que estão por trás disso é inacreditável. Aquele chorão lá de Belo Horizonte, né, da Avenida Raja Gabaglia, não consigo pronunciar esse treco, aquele lá que estava chorando, aquele é especializado em chorar em TV já há muito tempo, e ele, o desgraçado, é rico. Você vai pesquisar o nome dele, no tal de das Jonatas, não sei o que lá, você vai notar que lá no Jus Brasil tem mais de 10 processos contra ele, movidos por bancos, por pessoas físicas, provavelmente são trabalhadores, uma penca de instituição financeira processando o sujeito porque não pagou determinadas coisas ali, né? Inclusive a própria polícia do Estado de Minas está processando ele, sabe? Um monte de processo. E o desgraçado é rico, anda de Porsche. O Porsche dele lá vale menos 500 mil reais, anda de iates, essas coisas todas lá, e está lá chorando. O nível dessa corja, né? Preciso deixar claro, se alguém ainda não tomou essa atitude, é preciso deixar muito claro, o bolsonarismo é doença mental, devia ser criminalizado. Ser bolsonarista hoje não é mais perdoável em nível nenhum, as pessoas não merecem mais respeito. Se você tem bolsonaristas da família, só tem uma atitude possível para se evitar um desgaste maior. Não toque nesse assunto, porque infelizmente eu tenho bolsonaristas na família, mas ninguém tem coragem de abrir a boca para falar merda na minha frente. Mas chega, eu não queria nem fazer um vídeo muito longo, mas é porque realmente eu precisava dar uma reação aqui, né? Nem queria ter gravado isso agora, queria deixar aquele videozinho que eu acabei de postar, o vídeo 500, por mais tempo. Nem sei se ficou muito bom, porque aqui onde estou eu postei, mas eu não consegui ver se ele está em alta qualidade, como eu programei. Estou até pensando em deixar alguns vídeos exclusivos para membros, temporariamente disponíveis para interesse geral, para ver como é que acontece. Acho que vou até começar por isso da live surpresa aleatória. Então é isso, daqui a pouco vou abrir geral, temporariamente, um dos vídeos normalmente exclusivos para membros. E vou fazer isso com alguma regularidade daqui para frente. O meu próximo vídeo que eu queria gravar era um vídeo falando sobre o programa de membros, né, que infelizmente teve que ser atropelado por isso. Mas eu sou o Marcos Valério XR, no dia 8 de... Já passou da meia-noite, né? 8 de janeiro de 2023. Na verdade, sim, agora já é dia 9 de janeiro de 2023, já passou da meia-noite. Vou deixar esse vídeo aqui chegar a 30 minutos e vamos ver o que o futuro nos reserva daqui para frente. Por favor, curtam o vídeo, vou ter que fazer isso com mais frequência daqui para frente. Se inscreva no canal, se não é inscrito, ajude a compartilhar, a divulgar.
tenho 1000 e poucos inscritos, eu me considero satisfeito com o desempenho do canal. Eu comecei a investir mais recentemente, né? Na verdade tem pouco mais de, não tem nem 2 anos que eu comecei realmente a investir nesse canal. Muito obrigado pela atenção.